O caso que eu vou relatar agora aconteceu numa cidade aqui no Brasil, onde morava uma médium, tipo Mayra Rocha, que ouve espíritos, que vê espíritos, e ela era uma trabalhadora extraordinária na doutrina. Centenas de pessoas iam ao seu encontro em busca de notícias, da certeza da imortalidade da alma, notícia de seus filhos que partiram, enfim. E essa médium, de uma forma muito notável de caridade cristã, se prestava a esse trabalho, dando inúmeras demonstrações da sobrevivência da alma. Inúmeros testemunhos, de tal forma que as pessoas que presenciavam não poderiam negar a veracidade. Certo dia, ela estava chegando no seu apartamento. Já era um pouco tarde e ela abriu a porta e se deparou com um jovem que estava na sua sala, caminhando de um lado para outro, bem desarvorado, sofrendo pela expressão do rosto. Ela entrou, fechou a porta e então perguntou a ele: "O que foi, meu filho? O que está acontecendo com você?" O rapaz parou na sua caminhada, se voltou para ela assombrado. "A senhora está me vendo?" E ela disse: "Claro, claro que eu estou vendo." "Por que a pergunta?" E ele então respondeu: "Eu estou desesperado. Eu não sei o que aconteceu. Hoje é dia do meu aniversário e eu ganhei de presente do meu pai uma moto. E eu saí para dar um passeio, experimentando a minha moto. E então aconteceu um acidente. Eu bati e caí. E eu não sei o que aconteceu. Talvez eu tenha batido com a cabeça com muita força. E eu não sei se sou eu, se são as pessoas. Mas parece que ninguém me ouve. Parece que ninguém me vê porque eu converso com uma pessoa, falo com outra e ninguém me dá atenção. A senhora é a primeira que me dá atenção. E no acidente, na pancada que eu levei, eu me esqueci o meu endereço. Eu não sei voltar para casa. Então eu só me lembro do telefone. E eu queria ligar para o meu pai, pedir ajuda, ligar para minha mãe. E eu não consigo. Eu vou no telefone, mas parece que eles estão todos estragados. Eu não consigo falar. Então, se a senhora está me vendo, por favor, liga para minha mãe, liga para o meu pai. Diz para ele que eu estou aqui e que eu sofri um acidente e eu não me lembro do meu endereço por causa da pancada que eu levei na cabeça." A senhora médium compreendeu o que estava ocorrendo com o rapaz. Ele já estava no mundo espiritual e não sabia que no acidente ele havia desencarnado. Mas quando ele ditou o número do telefone, ela anotou e resolveu ligar. O rapaz então se sentou no sofá e ficou quietinho ali enquanto ela pegava o telefone para ligar. E apesar das horas, que já era tarde, ela ligou para o telefone que ele havia dado. E do outro lado, uma voz masculina atendeu. E a médium então perguntou: "É aí que mora a senhora fulano de tal?" Ele havia dito o nome da mãe e o senhor respondeu: "Sim, é aqui mesmo." E a médium: "Eu poderia falar com ela?" E o senhor respondeu: "Ela está dormindo agora." E a médium então falou: o senhor então poderia me ouvir?" E ele respondeu: "Diga, o que a senhora quer?" E a médium ali falou: desculpe a hora que eu estou ligando, mas é um assunto um pouco estranho, um pouco diferente. E eu vou pedir ao senhor que não desligue o telefone, porque é uma coisa muito séria." E do outro lado o senhor, erguendo um pouco a voz, disse: "Então diga o que é que está acontecendo." Nesse momento, o jovem ouviu a voz e disse: é papai. E veio em direção à médium para pegar o telefone. E a médium: "Não, espere, deixe que eu falo com seu pai." E a médium então falou para o homem: "O senhor é o pai de fulano de tal?" E disse o nome do jovem. E o senhor respondeu: "Sim." E a médium disse: "Então, eu quero dizer que seu filho está aqui." Nesse momento, o senhor do outro lado respondeu irritado: "O que a senhora está dizendo? Isso é uma loucura. O meu filho morreu. Faz um mês que meu filho morreu. E agora a senhora vem dizer que o meu filho está na sua casa? Que maldade é essa? O que leva a senhora a fazer uma coisa tão horrível como essa? Não vê que nós estamos sofrendo? O meu único filho que morreu há um mês. Por favor, senhora, vá brincar em outro lugar, vá inventar coisas em outro lugar e não faça mais isso com as pessoas. É muita maldade." E desligou o telefone.
Nesse momento, o espírito do menino ouviu quando desligou o telefone e perguntou: e então, o que ele disse? E ela respondeu: não, caiu a ligação. Meu telefone deve estar com problema. A ligação caiu. Ela não teve coragem de dizer que o pai havia desligado o telefone. Não havia acreditado. E nesse momento o espírito do menino falou: por favor, insiste, eu peço, por favor, insiste, ligue novamente. Eu preciso que meu pai venha me buscar. Por favor. Já fazia um mês que ele estava desencarnado. Desencarnou no dia do seu aniversário e ele não sabia. Ela tornou a ligar, esperou um pouco e ligou novamente. Nesse momento dessa vez, quem atendeu foi uma voz feminina. E a voz foi logo dizendo: que brincadeira é essa que a senhora está fazendo conosco? E a médium do outro lado falou: por favor, minha senhora, se acalme, fique tranquila. Eu sou médium, eu sou uma dessas pessoas que enxergam o mundo espiritual. E o que eu estou dizendo não é uma brincadeira, é uma coisa séria. O nome do seu filho é... E ali falou o nome completo do rapaz. O nome da senhora é... E falou o nome completo da senhora. E em seguida do seu marido. É verdade, senhora. Ele está aqui na minha casa. E ele pede que a senhora venha buscá-lo. A mãe do garoto falou: eu não acredito. Eu não posso acreditar. Ele morreu. A morte é o fim. E a médium disse: não, senhora. A morte é o começo de uma nova vida. Então, por favor, eu vou lhe dar o meu endereço. Se a senhora quiser vir acompanhada da polícia, não tem importância, porque o que eu estou lhe dizendo é a verdade. Mas eu só estou insistindo que a senhora venha, porque o seu filho está aqui e eu vou lhe dar testemunho da sua presença. E ela do outro lado falou: eu não acredito, e desligou o telefone. E mais uma vez o rapaz perguntou: e então, a mamãe vem? A médium disse: vem. Se não porque acreditou, pelo menos porque ficou curiosa. Ela vem, vamos aguardar. A certeza estava no seu coração, porque ali presente estava uma outra criatura que se dizia avó do rapaz, também desencarnada, mas as vibrações estavam diferenciadas. E ele não conseguia ver a avó. Passou algum tempo e então tocou o interfone. E o porteiro disse: dona fulana, está aqui um casal que veio visitá-la ou deseja vê-la. E ela disse: pode deixar, deixe que entrem. E ao chegar no apartamento, tocou a campainha. Quando ela abriu a porta, estava ali de frente dela um casal. Ele alto, ela baixinha, um rosto lindo e muito sofrido. E assim que ela abriu a porta, a senhora, mãe do jovem, estendeu os braços e disse: meu filho, meu filho! E entrou na sala com os braços estendidos. O rapaz deu um grito, se levantou do sofá e correu ao encontro daquela mãe. E os dois se abraçaram. Ela abraçou-se. Naturalmente, em seus braços não havia ninguém, porque era um espírito. E o jovem se aconchegou no ombro materno. E a mãe falava chorando: filho, meu filho! E o jovem dizia: mãe, oh mãe, eu estava perdido, mãe. E aquela mãe caminhou e se sentou no sofá. E diante dos olhos estarrecidos do seu marido, que ficou em pé na porta, ela começou a acarinhar o seu colo, como se estivesse acarinhando a cabeça de alguém. O pai então entrou, a médium fechou a porta e o pai perguntou: o que está acontecendo? E a mãe ali, chorando, com as lágrimas escorrendo em seu rosto, disse para ele: é o nosso filho, ele está aqui, com a cabeça no meu colo. A médium, então, começou a esclarecer tanto a mãe quanto ao pai, porque sabia que o rapaz não estava ouvindo a sua voz naquele momento. E ela disse: ele desencarnou há um mês, no dia do aniversário dele. E ela disse: ele desencarnou. E o pai disse: no dia do aniversário dele, eu havia dado a ele uma moto de presente e ele saiu para dar uma volta. Aconteceu o acidente e ele morreu ali na via pública. E a médium falou: morreu
apenas o corpo, mas o espírito não. E ele ainda não sabe que desencarnou naquele acidente. Ele pensa que bateu a cabeça, está meio atormentado, atordoado. Então, vocês conversem com ele, contem a ele do acidente, conte o que aconteceu de uma forma carinhosa, uma forma de mãe, de pai. E diga a ele, pode dizer tranquilamente que sua avó, e falou o nome da avó, está aqui e veio buscá-lo para levá-lo para um hospital onde ele irá se refazer. Converse com ele com naturalidade, ele vai ouvir a voz de vocês. Então, o pai se sentou do lado da mãe, que acarinhava o seu filho, e começou a conversar. Meu filho, oh meu filho, naquele dia do acidente, desde aquele dia, já se passaram 30 dias que você partiu para o mundo espiritual e nós ficamos sozinhos. O rapaz ergueu a cabeça e disse, papai! E o homem, como se tivesse ouvido aquela voz, disse, sim, meu filho, você não está mais conosco. O seu corpo não está. E a mãe disse, mas você está aqui, filho. Eu estou sentindo você. Eu estou sentindo você junto a mim. E o rapaz, mãe, então eu estou morto? E nessa hora a médium falou, diga a ele que não, ninguém morre. E o pai imediatamente disse, não, filho, ninguém morre, você está vivo, só que no outro plano, você está no mundo espiritual e nós estamos aqui. Agora, a sua avó está aí do lado, a mãe de sua mãe, de quem você tinha tanta saudade, ela está aí a seu lado. Olhe, filho, olhe que você vai ver a vovó. E então, a médium ouviu o rapaz gritar, vó, vovó, você morreu. E ouviu a avó responder ao neto, não, meu filho, nem eu, nem você, nós não morremos. A gente vive no mundo espiritual. Vem comigo, vem, você precisa de tratamento. Mas vovó, eu não quero deixar a mamãe. Meu filho, você não vai deixar por muito tempo. Depois você volta. Agora você vai se tratar. E o rapaz se ergueu, estendeu os braços. E a médium viu a vozinha abraçar o neto e sair com ele. E a senhora que estava sentada no sofá disse, o meu filho não está mais aqui. Ela pressentiu a saída do filho e se virou para o marido, os dois se abraçando, chorando, e disse, o nosso filho não morreu. E se voltou para a médium e disse, conte mais a respeito dele. E a médium então disse, agora a senhora precisa ir para casa, descansar e pensar. Pare de sofrer, seu filho vive. Aprenda, já que a senhora tem a sensibilidade de perceber a presença dele, aprenda a conversar com ele também. Ele te ouve. E um dia, quem sabe, se Deus permitir, a senhora vai ouvi-lo também. O casal, então, se abraçou com muita ternura de um para o outro e depois se voltaram para a médium e abraçaram também. E aquela mãe, com lágrima na voz, disse, a senhora me devolveu a vida, a senhora me devolveu a vontade de viver, porque agora que eu sei que meu filho está do outro lado da vida e a minha mãe também, eu quero estar com ele, mas eu quero fazer jus a estar com eles, porque eu briguei tanto com Deus, eu disse tantas vezes a Deus, por que ele havia me castigado assim? Agora eu vejo que era minha ignorância. Ele não me castigou. Ele levou meu filho para outra vida e agora me devolveu meu filho para que eu sinta a presença dele através da presença do meu filho. Muito obrigada. E o casal se foi e se tornou servidores, trabalhadores, junto a essa médium que continuava ali servindo como um canal de Deus para que outras pessoas também percebessem que a morte é apenas um acontecimento que se dá em nossa vida.
No ritmo agitado das grandes metrópoles, determinado pelas tribulações da vida familiar, a luta pelo sucesso profissional e o usufruto das recompensas do trabalho, muitos preferem ignorar a perspectiva da morte, mesmo sabendo que a morte vem de Deus. Quando nós não a provocarmos, não podemos, por enquanto na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Chico Xavier.